Nesse vídeo eu vou te ensinar a conectar a sua aplicação feita no Google AI Studio com um banco de dados de forma funcional e segura. Para quem quer criar uma aplicação real com usuários, login, salvamento de dados, esse é um passo crucial para que o seu projeto fique de fato profissional. E como essa é uma dúvida frequente aqui no canal, eu vou ensinar o passo a passo de como fazer essa integração utilizando o Supabase. O Supabase, para quem não conhece, é um serviço de banco de dados que integra com praticamente todas as ferramentas de Vibe Coding. Ele é um banco de dados em Postgres que oferece aí autenticação, add functions, armazenamento e várias outras funções que ele desempenha aqui. E ele faz tudo isso em coordenação com a sua aplicação de Vibe Coding. Você não precisa entender nada de banco de dados para poder utilizar o Supabase. O Supabase, ele é gratuito, né? Ele tem um plano gratuito que é bastante generoso e que vai funcionar aqui para a maioria das coisas que vocês vão fazer. A principal limitação aqui do plano gratuito é quantos projetos você pode criar. Você só pode ter 2 projetos ao mesmo tempo. Mas em relação ao limite de uso, esse plano gratuito ele é muito generoso e, às vezes, dependendo, claro, da sua aplicação, do que você tem lá em termos de função dentro dessa sua aplicação, vai dar aí para você ter mais de 1000 usuários, quase que certeza. Então, para começar aqui no Supabase é muito fácil, é só clicar aqui em Start for Free e criar sua conta caso você não tenha ainda. Com a sua conta criada, você vai entrar aqui para configurar a sua organização. Você vai dar um nome para ela e vai clicar em criar organização. Depois de criar a organização, você vai criar o nome do seu projeto. Como eu falei, no plano gratuito você vai ter direito a ter 2 projetos. Aqui você vai criar a senha da sua base de dados. Utilize aqui uma senha forte com números, caracteres especiais e salve essa senha em um lugar onde você vai conseguir encontrar. Depois você clica para criar New Project. Com o projeto criado no Supabase, agora a gente vai fazer a integração lá no Google AI Studio. Eu vou fazer a integração com essa aplicação que eu criei em um outro vídeo onde eu ensino a usar o Google AI Studio. Esse site é um site de imobiliária para cadastrar imóveis e vender. E a função aqui do banco de dados vai ser de cadastro de imóveis, de itens, né, dentro daqui do portfólio do site, e de cadastro de usuários, que são as pessoas que vão cadastrar os seus imóveis aqui. Então, vou começar com um prompt bem simples aqui, dizendo que eu quero fazer a integração com o meu banco de dados do Supabase e que aqui são os dados do meu projeto. E aí, esses dados, eu vou conseguir eles aqui dentro do Supabase. O primeiro dado que vai ser preciso é o URL do meu projeto. Eu consigo esse dado vindo aqui no Project Settings, nas configurações do projeto, aqui em Data API. Esse URL aqui é a informação que a gente precisa, então vou copiar e vou jogar aqui. Agora a gente precisa da chave anônima, que se chama chave anônima, mas ela pode ser pública e por isso que a gente vai conseguir integrar ela aqui no front-end da nossa aplicação. Ao criar aplicações com Vibe Coding, a gente tem que ter muito cuidado com a questão das APIs. Quando você utiliza APIs, que são formas de você integrar serviços, no caso a gente está integrando aqui o Google AI Studio com o serviço do Supabase, então a gente precisa dessa API. Quando a gente utiliza esse tipo de método, muitas vezes a gente corre o risco de expor as nossas chaves de API e qualquer usuário, alguns mal intencionados, podem utilizar essa informação para acessar o banco de dados, para roubar informações, para prejudicar o seu sistema de alguma forma. Mas nesse caso, essa chave em específico que a gente vai estar utilizando aqui, não tem problema compartilhar, porque somente com ela um invasor aí mal intencionado não consegue fazer nada, porque o Supabase ele vai adicionar políticas de permissão para que somente usuários autenticados possam fazer alterações, ler e escrever dentro do banco de dados. E essa chave de API a gente vai conseguir aqui nas configurações do projeto, na parte API Keys. E a chave que a gente precisa é essa daqui, Publishable Key. Copiar e jogar aqui no projeto. E vou dar um send. Enquanto ele processa aqui, deixa eu aproveitar para avisar uma coisa. Se você quer aprender de forma mais aprofundada, passo a passo, como criar aplicações com Vibe Coding sem saber nada de programação, eu te convido a dar uma olhada no meu treinamento Vibe Coding na prática. Esse é um curso direto ao ponto, sem enrolação, para você aprender só o que você realmente precisa para criar suas aplicações e colocar suas ideias em prática com Vibe Coding.
Se você gosta do meu estilo de explicação aqui nos vídeos do canal, você também vai gostar desse curso. No momento da gravação desse vídeo, a gente está em uma pré-venda com 50% de desconto e alguns bônus exclusivos. Para saber mais detalhes, acesse o primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code que vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela. Ele fez aqui alguns processos e apareceram 2 erros. Eu vou clicar para Autofix. E perceba que aqui já sumiram os dados que eu tinha antes. Já sumiram aqueles imóveis que estavam aqui cadastrados. Porque no caso, a partir de agora, os imóveis que vão aparecer aqui são os imóveis que vão estar ligados à base de dados. Porque antes a aplicação estava mostrando aqui alguns exemplos que estavam codados dentro da própria aplicação. Era como se fossem uns manequins que estavam aqui. Só que agora, uma vez que há um banco de dados cadastrado, não é necessário ter esses exemplos aqui. Os imóveis que vão aparecer vão ser os que vão estar de fato lá dentro da base de dados. Ele me deu mais alguns erros aqui, eu coloquei para ele fazer o autofix de novo. Daí ele voltou com os dados de exemplo e me deu esse script aqui para eu rodar lá dentro do Supabase para poder criar as tabelas que vão ser necessárias para o banco de dados rodar aqui. Porque não basta criar a integração, você precisa ter as tabelas criadas lá dentro do Supabase. Imagine que as tabelas são basicamente tabelas do Excel. São as tabelas com colunas e linhas onde você vai armazenando dados. Uma base de dados funciona de forma muito semelhante a uma tabela do Excel. Só que obviamente é um pouco mais complexo porque dependendo do tamanho da aplicação, você vai ter várias tabelas que vão estar interconectadas. Só que, de novo, você não precisa saber nada disso. Sempre a IA vai te orientar o que você precisa fazer, como ela nos orientou agora. Ela deu esse código para a gente rodar lá no Supabase. Então, eu vou copiar e esse código eu vou rodar aqui, nesse menu aqui, onde eu tenho SQL Editor. Daí eu vou jogar o código aqui dentro e vou dar um run. E aí ele vai fazer o processo sozinho aqui de criar todas as tabelas. Então ele já até deu uma mensagem de sucesso aqui. Aí se eu vier aqui em Table Editor, eu já vou ver a minha primeira tabela aqui. Então eu volto aqui no painel do AI Studio, confirmo para ele que eu já rodei o script e peço para ele verificar se a conexão já está completa ou se ele precisa criar mais tabelas. Cheque toda a aplicação e veja se já criamos todas as tabelas. Verifique se a integração com o Supabase está completa. Beleza? Ele confirmou que está tudo certo e tirou aqui novamente os dados de exemplo que ele tinha cadastrado. Então agora eu vou só perguntar se a questão das políticas de permissão, as RLS, já estão corretamente aplicadas. Eu vou mandar um áudio aqui que é melhor. Verifique se as políticas de permissões RLS estão corretamente aplicadas. Se existe alguma vulnerabilidade na minha aplicação, conserte elas se elas existirem. Ele traduziu aqui em inglês, né, pra gente, ótimo. Verifique as políticas de RLS. Se existe alguma vulnerabilidade, corrija-as. Enquanto ele verifica aí as RLS, só para adicionar aqui uma informação, algumas APIs que você vai utilizar, elas não podem aparecer no front. No caso, essa de integração com o Supabase pode, mas tem algumas APIs que você vai ter que esconder por conta das questões que eu falei, de segurança. E aí, nesse caso, o próprio Supabase, ele tem uma função que chama Add Functions, que você consegue cadastrar a sua API lá dentro, de modo que ela não fique aparecendo aqui no front da aplicação. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com algum modelo de LLM que você precisa fornecer a API aqui, ou um webhook do N8N, não jogue ele diretamente dentro do Google AI Studio. Peça para ele criar um Add Functions e aí você coloca a sua API lá dentro, para que ela não fique exposta no front-end. Bom, aparentemente ele resolveu aqui alguns dos problemas e agora vamos testar para ver se o banco de dados está funcionando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um usuário para mim. Então, vou vir aqui no meu projeto, Overview. Aqui na parte Authentication, eu vou criar um usuário, Create a New User. Vou deixar marcada aqui a opção de autoconfirme o usuário e vou criar esse usuário. Vou clicar para entrar e conseguir entrar já com o meu login. Perfeito, agora eu vou tentar cadastrar um imóvel aqui dentro. Então, eu vou vir aqui em meus anúncios e vou criar um novo anúncio. Vou clicar aqui para salvar anúncio. Cadastrei aqui uma imagem e vou clicar para salvar anúncio. Show de bola, ele cadastrou aqui o anúncio. Se eu vier aqui na base de dados, vim aqui em Table Editor, aqui nas propriedades, vai aparecer esse primeiro registro que eu fiz na minha base de dados.
E se eu voltar aqui para o início, o móvel também está aqui listado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre esse tema. E se fizer sentido para você, confira a página aqui embaixo do Vibe Coding na prática. Lá você vai saber todos os detalhes sobre o treinamento e caso você tenha alguma dúvida, lá tem também um botão de WhatsApp que, se você clicar, você vai falar diretamente comigo e eu vou te responder todas as suas questões.